Oi, amigas. Prometi que eu ia voltar para continuar o assunto e aqui eu tô. Que a neurociência explica por que pessoas de esquerda e de direita são tão diferentes que até o cérebro delas é diferente. Mas as ciências também explicam que nada é 880 preto no branco porque a gente também é muito mais parecido do que a gente pensa. Eles sabem que o nosso cérebro muda de acordo com os estímulos e que os mesmos estímulos desencadeiam normalmente as mesmas respostas. Mas onde que eu quero chegar com isso? Existe a gente. E existe a gente com medo. E a gente com medo é muito diferente e age muito diferente. E isso acabou se tornando um plano de marketing. Isso também acabou se tornando um plano político. E agora tá todo mundo refém dele. Mas é por isso que eu vou falar sobre a política do medo. Mas a gente tem que começar pelo começo. E primeiro a gente tem que falar sobre o que é o medo. O medo é uma resposta evolutiva que o nosso cérebro tem quando a gente se encontra numa situação de potencial risco. Por exemplo, você está andando na rua sem prestar atenção, desavisado, e aí, de repente, você olha para trás e tem um carro vindo na sua direção. Isso vai ativar seu medo. E seu cérebro automaticamente vai acionar as amígdalas, que vão enviar um monte de resposta para o seu corpo, que vão te dizer corre ou enfrenta. A parte de enfrentar era um pouco mais útil quando o nosso medo era, sei lá, ser atacado por um bicho na floresta nos tempos primitivos. Esse mecanismo todo é um mecanismo de foge ou luta, que é o mesmo fight or flight que eu falei no vídeo passado. E esse é um dos mecanismos mais antigos que a gente tem no nosso cérebro. Inclusive, parte da ação dele é bloquear nosso cérebro para todo o resto. Porque pensa no exemplo do carro. Imagina que na hora que você descobre que você vai ser atropelado, seu cérebro começa a devagar, começa a pensar nos compromissos que você tem, você começa a pensar nas coisas que você tinha que fazer ou que não tinha, você começa a fazer a conta de quão rápido eu tenho que correr para poder dar conta de sair da frente do carro. Isso não é muito eficiente nem muito seguro. E seu cérebro sabe disso. Mas calma. Eu prometo que eu tô chegando em algum lugar. Lembra no último vídeo quando eu disse que conservadores têm a amígdala mais desenvolvida do que progressistas? Então, essa é a mesma amígdala que reage quando a gente tá com medo. Mas independente de você ter ela mais ou menos desenvolvida, você ter estruturas cerebrais mais progressistas ou conservadoras, todo mundo tem amígdala. E ela sempre vai responder do mesmo jeito ao medo. Ao mesmo tempo, o nosso cérebro é plástico, então ele se adapta de acordo com o contexto. Ou seja, seu cérebro muda o tempo inteiro. E tudo que acontece com você ou em volta de você muda o seu cérebro. E a forma como você usa seu cérebro também muda ele. Um estudo de 2003 da Associação Americana de Psicologia descobriu que quando a gente se sente mais seguro, a gente tende a ser mais progressista. E quando a gente se sente mais ameaçado, ou seja, com medo, a gente tende a ser mais conservador. E isso foi muito facilmente observado depois do 11 de setembro nos Estados Unidos. Logo após o atentado, o suporte a políticas conservadoras cresceu, e muito. Inclusive, o apoio à intervenção do exército. E conforme o medo foi decaindo, o suporte a essas políticas também diminuiu. Então, mesmo que os cérebros conservadores e progressistas tenham estruturas diferentes, todo mundo, quando fica com medo, acaba sendo mais conservador. Isso porque todo mundo, quando está com medo, tende a ser mais cauteloso, tende a correr menos riscos, tende a preferir estabilidade e as coisas que já conhece. E essas são as características de uma pessoa conservadora. E aí, Jennifer Lerner, uma pesquisadora de Harvard, tentou entender o medo e a raiva. E foi ela que descobriu que o medo faz a gente mais cauteloso. Mas ela também descobriu que o medo e a raiva são muito mais próximos do que a gente imagina. E o mecanismo do nosso cérebro é muito próximo. De acordo com ela, a raiva é o medo mais um alvo, ou seja, alguém para botar a culpa. E sabe qual que é a diferença essencial entre o medo e a raiva? Enquanto o medo faz a gente mais cauteloso, a raiva faz exatamente o contrário. Ela faz a gente correr mais riscos, ela faz a gente calcular muito mal o perigo que a gente está correndo. Mas vamos voltar um pouquinho. O medo é uma resposta, certo? Então, o medo precisa de um estímulo para acontecer. E a intenção dessa resposta é justamente te tirar daquela situação que está te deixando com medo. A intenção do medo é te proteger ou te defender justamente para você se sentir seguro de novo. Se você está na rua e está com medo de ser atropelado, você corre. Se você está na selva e está com medo de ser atacado por um bicho, você luta ou você foge. É fácil de entender esse mecanismo do medo quando a gente está falando de situações concretas. Mas e quando o medo é de uma possibilidade? Vou dar outro exemplo. Vamos dizer que você está em casa de noite, no escuro, deitado na sua cama e de repente você escuta um barulho num outro cômodo. Automaticamente dá aquela gelada na espinha e você já está morrendo de medo. Mas aí você começa a pensar, será se eu deixei a janela aberta? Será se foi o vento? Será se foi o meu gato que fez esse barulho? Que barulho que é esse? Eu já ouvi esse barulho antes? O que está acontecendo? Isso é seu cérebro tentando juntar o máximo de informação sobre aquela situação para tentar decidir se aquele medo que você está sentindo é real ou não. Se aquilo que você está passando é uma ameaça ou não. Porque naturalmente você está tentando se sentir seguro de novo. E seu cérebro está tentando decidir o que ele vai fazer. E para isso, ele busca o máximo de informação possível para poder racionalizar aquela ameaça. E sabe quem sabe disso? As mídias.
Porque quando a gente se sente inseguro e na busca por se sentir seguro de novo, a gente busca informação. Porque na busca por essa sensação de segurança, a gente se torna uma audiência muito mais atenta e muito mais engajada. Porque a gente quer saber se a gente pode se sentir seguro de novo. Mas hoje em dia a gente tem muitos meios de conseguir essa informação. E em tempos de uma competição tão acirrada entre os meios de comunicação, qual que é o melhor meio de fidelizar a sua audiência e fazer ela te buscar ao invés de buscar outros? Você assusta eles. E você assusta muito. E você deixa eles morrendo de medo com notícias cada vez mais sensacionalistas. E o mais importante, você ensina eles a desconfiarem de todos os outros meios. Você diz pra eles que só você é confiável. E isso não é nada novo. É exatamente assim que golpistas, líderes de culto, religioso truqueiro trabalham. Convença sua audiência que o mundo tá contra eles e que você é a única pessoa que tá dizendo a verdade. E que só você quer o melhor pra elas. Assim, a sua audiência sempre volta. Sempre que bater medo, raiva ou desespero, eles vão te procurar de novo. E no que dá essa mistura de medo, paranoia, raiva e vontade de culpar alguém por tudo de ruim que está acontecendo no mundo? Eleitores cada vez mais conservadores. E o que um eleitor muito conservador e que está morrendo de medo está procurando? Um líder que prometa proteger eles de todo o mal. E aí, a gente precisa falar sobre autoritarismo. E eu prometo que tá acabando, tá, gente? Tô chegando lá. Quando a gente fala de autoritarismo, muita gente vai achar que a gente tá falando de ditaduras e ditadores. E não tem nada a ver com isso. Autoritarismo, descrito pela ciência política, é uma visão de mundo que valoriza a ordem e a autoridade, e que não confia muito em mudança social e nem em gente que esteja fora do círculo. E gente que tem essa visão de mundo, normalmente, quando se sente com medo, busca líderes cada vez mais fortes. Líderes que são punitivos, que colocam grupos sociais como inimigos do povo e que defendem medidas cada vez mais extremas e vigorosas que fazem ele parecer mais forte. E como que eles se fortalecem? Criando mais medo e direcionando esse medo para inimigos específicos. E aí, esse medo vira raiva. E gente com medo não pensa direito. E gente com raiva passa a ignorar todos os riscos. E aí essas pessoas passam a não confiar em mais ninguém, só nos seus iguais. E aí eles passam a ver tudo e todos como possíveis ameaças. E aí eles voltam para buscar líderes fortes, que protejam eles. E esses líderes alimentam esse ciclo. E esse ciclo se retroalimenta. E aí fica quase impossível de controlar. E é nesse ponto que a gente se encontra. E só o tempo para dizer onde que a gente vai parar. E só o tempo para dizer o que vai acontecer até parar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha a informação, que quanto mais gente ficar sabendo, talvez menos gente participe desse ciclo. Quem sabe a gente não consegue fazer alguma coisa antes de ser tarde demais. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!